Fala galera, eu sou o Max e hoje nós vamos tratar sobre pranchetas. É uma modalidade muito boa para quem visa projetos mais completos, que possuem mais de uma versão e você também tem algumas funcionalidades bem interessantes aqui trabalhando com pranchetas. Neste vídeo eu vou explicar tudo sobre esse tema e eu espero que você saia daqui já dominando bem esse assunto e comece a praticar aí no seu workflow. Vamos lá? Em primeiro lugar, quando você quiser trabalhar com pranchetas, você precisa indicar ao Photoshop que você quer que o arquivo que você está criando seja em pranchetas. Como é que eu faço isso? Simplesmente marcando esta caixinha aqui. Quando você estiver colocando as propriedades do seu arquivo, você marca aqui e quando você criar, ele já virá nessa modalidade de prancheta. Se você não marcar, ele vai criar um arquivo normal, como esse tradicional que nós já conhecemos. Aqui não tem como você mudar nada. Mas quando você marca lá em pranchetas, ele vem desta forma. É bem semelhante também às pranchetas que ficam lá no Illustrator. Se você usa o Illustrator, você vai se identificar com essa parte. E aqui a prancheta vem solta. Quando eu abro ela, eu tenho acesso aqui às camadas, camada de texto, camada de objeto inteligente, enfim, como um arquivo normal que a gente já conhece. Eu estou com um arquivo aberto aqui, que eu tenho trabalhado esses dias, e eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades. Em primeiro lugar, como eu já disse, ele é um arquivo que tem várias pranchetas, mas que cada prancheta é independente, possuindo os seus itens, texto, imagens. Aqui no caso eu tenho só imagens, mas cada uma dessa daqui, ó, cada uma pasta dessa que vocês estão vendo, não é uma pasta de um projeto só, são pranchetas. E aqui dentro das pranchetas você tem os arquivos por camadas, cada um respectivo à prancheta que você está utilizando no momento. Por exemplo, aqui em espiritualidade horizontal, que é esta prancheta aqui, eu tenho apenas imagens e um degradê. Nas outras também estão da mesma forma, mas se eu colocasse um texto aqui, esse texto ficaria apenas nesta prancheta aqui de espiritualidade, tá bom? Se eu quisesse levar esse texto para outras pranchetas, aí eu faria o seguinte: eu daria um Ctrl C, vou para a prancheta final onde eu quero que esse texto esteja colado e dou Ctrl Shift V, porque aí ele cola na mesma posição em que está o texto original. Então vou colar novamente, ó. Ctrl C, venho aqui, por exemplo, nesta prancheta aqui, abro ela. Para eu selecionar qualquer arquivo aqui, qualquer asset de uma prancheta, eu seguro Ctrl e clico no elemento que eu quero selecionar. Por exemplo, quero selecionar esta imagem aqui. Então, eu seguro Ctrl para não ter que ficar procurando aqui, porque pelo nome eu não vou saber qual é. Então, eu pego, seguro Ctrl, pressiono e clico. Olha lá, ele mostra para mim aqui qual é. Então, eu vou para essa última aqui da maçã, vou dar um Ctrl e clicar na imagem. Olha só, já marcou lá para mim. E aí eu venho, dou um Ctrl Shift V, porque ele cola o texto na mesma posição do original. Vocês estão vendo aqui que está na mesma posição. Outra coisa que eu posso fazer também para me ajudar nesse workflow é pintar as pranchetas com cores diferentes para ficar melhor essa organização. Veja que aqui todas estão sem cores e fica um pouco ruim, às vezes você pode acabar se perdendo, isso não é legal. Então eu vou aqui em espiritualidade, que são essas duas, eu vou pintar com uma cor bem semelhante aí ao que você já faz no seu arquivo tradicional. Seleciona elas duas, clica com o botão direito e escolhe uma cor. Inclusive o Photoshop adicionou umas cores novas aqui, bem legal. Agora essas duas aqui, esta e esta, eu acho, não, esta. Pronto, eu vou com outra cor. E assim por diante, porque assim fica bem melhor para trabalhar, você não se perde e fica mais facilitado aí o acesso às pranchetas. Outra coisa muito interessante que você consegue fazer é redimensionar com uma certa facilidade as suas pranchetas. Por exemplo, vou usar esta aqui, vou ver a dimensão dela. Vou aqui na minha ferramenta mover, clico com o botão direito e seleciono prancheta. Ou então você pode aqui com o seu teclado ir no atalho. Por exemplo, eu estou com qualquer outra ferramenta selecionada, pincel, por exemplo, estou com pincel. Então eu pressiono V, que vai para a ferramenta mover, seguro o Shift e pressiono V de novo, que aí muda lá a minha ferramenta, veja bem. Então
Esta minha prancheta aqui está com uma largura de 300 por uma altura de 580. O que eu posso fazer? Seguro o Alt, clico nela e arrasto para o lado. Se eu quiser deixar em versão Stories, por exemplo, aí a minha largura a gente já sabe que é 1080. Eu posso editar aqui mesmo, diretamente, 1080 por 1920. Olha só. Aí eu posso movimentar ela, se eu achar que está muito para cá, vou movimentando. E aí eu aumento a minha imagem normal, como a gente costuma trabalhar no Photoshop, bem simples. E vou fazendo as edições que devem ser feitas. Coloco texto, coloco efeitos, enfim. E é assim que eu consigo modelar as minhas pranchetas aqui. Você duplica ela, vai lá no Shift V. Eu já estou com a ferramenta Mover selecionada, que é o atalho V. E aí eu vou no Shift e pressiono V. Aí abre aqui as minhas proporções. Ou seja, quando eu movo de lugar, quando eu duplico, eu altero aqui as proporções. Então, se eu já estiver trabalhando em um material e quiser alterar as proporções dele, a mesma maneira, a mesma coisa. Depois você vai precisar ajustar. Por exemplo, o texto pode fugir, às vezes acontece isso aqui, ó. Você redimensiona, por exemplo, uma prancheta e o texto fica fora assim. Então você faz o quê? Vem no texto, clica e leva ele lá para a prancheta a qual ele pertence. Deixa eu saber qual é aqui. Essa não, essa não. Essa aqui? Pronto. Então eu clico, arrasto e vou para lá. Ou então eu faço assim, ó. Seleciono o texto, vou com a ferramenta mover e arrasto ele para dentro, que ele vem automaticamente, olha lá. Muito bom. Quantas pranchetas dá para eu colocar em um único arquivo? Bom, aí vai depender muito do seu computador. Se ele for um computador básico, médio, eu oriento você a usar no máximo 8, 10 pranchetas no máximo, estourando, porque o seu computador pode começar a dar gargalo e isso vai, ao invés de melhorar, atrasar e dificultar o seu processo, o seu workflow. Então, até 10 no máximo, no máximo. Se o seu computador já é um pouquinho mais potente, você pode usar um número maior de pranchetas sim, sem problema nenhum. Ele não vai travar, você vai conseguir fazer trabalhos legais com ele. O que eu não oriento você fazer é trabalhar com arquivos de grande escala, eu não oriento. Agora, se for materiais para web, post de Instagram, thumbnail para YouTube, thumbnail para Spotify, essas coisas mais, capas de Facebook, eu oriento você fazer por aqui mesmo, normal, prancheta, porque você cria o layout principal e aí você vai adaptando para as demais dimensões. Então, fica bem legal. Como eu fiz aqui, eu criei essa primeira, criei a segunda, depois eu adaptei para Stories e aqui eu poderia criar ainda uma outra dimensão, uma capa para Facebook, por exemplo. Então é muito bom trabalhar com pranchetas, porque você tem essa versatilidade, você consegue alterar os arquivos com mais facilidade, você tem acesso mais direto ao material que você está trabalhando e não tem tanto mistério assim, é muito simples. Você quer criar uma prancheta nova, você tem os comandos para isso, como por exemplo aqui, ó, prancheta, você clica aqui, ó, ele cria uma igual, do mesmo tamanho, aí você vai clicando mais para baixo, ele vai criar para baixo, para o lado, enfim, mais ou menos assim. Eu não gosto de criar assim, eu gosto de criar mesmo, vindo aqui, seleciono uma prancheta, duplico ela, vou lá no Shift V e altero o tamanho. Acho que eu já peguei essa manha e acabo fazendo assim sempre, mas tem outras formas como essa que eu acabei de mostrar para você. Então é isso, gente. Assim que... Ah, outra coisa, estava esquecendo aqui, como é que eu salvo as pranchetas? Muito simples. Ctrl Shift Alt W. Ctrl Shift Alt W, tá? Quando você apertar aí e pressionar essas teclas no seu teclado, vai aparecer essa janela aqui para você. E aqui você tem a opção de salvar todas, veja que estão todas marcadas, ou você tem a opção de salvar só algumas. Aí você vai clicando, ó, para visualizar ela aqui, para ver se é essa mesmo que você quer salvar. Feito isso, selecionadas que você quer, você vem aqui no formato. Você pode escolher JPEG ou PNG ou mesmo GIF. Lembrando que se você escolher o JPEG, você coloca aqui na resolução mais alta, tá bom? Para ficar com uma qualidade melhor o seu arquivo final. E pronto, é só isso. Você vem aqui e exporta. Você vai escolher uma pasta e quando você exportar, o salvamento é muito rápido e antes de você chegar na sua pasta lá, vindo aqui pelo Explorer do Windows, eles já vão instalar.
Então é isso, gente. Valeu. Você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e me ajudar aqui, porque eu estou disposto a contribuir com o conhecimento de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.